Olá pessoal, hoje a gente continua então a leitura da Eneida do Virgílio com o canto 10 e entrando na reta final dessa leitura. E lembrando que para quem quiser assistir os vídeos anteriores e também os próximos dessa série, aqui na descrição desse vídeo tem um link com a playlist da Eneida. No canto anterior, o canto 9, a gente acompanhou um ataque dos rútulos e dos aliados dos rútulos contra o acampamento dos troianos, lembrando que os rútulos eram então liderados por Turno, que era o grande inimigo do Enéas e dos troianos aqui na Eneida. O canto anterior termina com esses povos ainda lutando, sem nenhuma definição de um lado vencedor, e o canto 10, o canto de hoje, começa com os deuses sendo reunidos pelo deus Júpiter, que convocou uma assembleia para discutir essa questão dos conflitos entre troianos e rútulos, e também para discutir o lado que cada deus estava assumindo então nesse conflito. Júpiter começa essa assembleia perguntando por que alguns deuses ainda tinham tanto ódio pelo povo troiano, ódio esse que vinha de muito tempo, desde a Guerra de Troia, e se diz contrário a esse conflito entre rútulos e troianos, e questiona por que as outras divindades também não eram contrárias à guerra. E a primeira a responder essa fala de Júpiter é a deusa Vênus, que reclama do ataque que os rútulos tinham lançado contra o acampamento dos troianos, que tinha causado muita destruição, e reclama que o Enéas, que era então o chefe dos troianos, ainda nem mesmo sabia desse ataque, porque ele estava longe, viajando, buscando aliados para se defender, e nessa viagem ele tinha sido justamente atacado sem saber disso. Vênus relembra que a Itália era o destino dos troianos e que esse já era um fato consumado e que não fazia sentido as divindades se oporem ao destino dos troianos, e reclama então das deusas Juno e Íris, que tinham incendiado os navios dos troianos lá no canto 5, justamente para impedir o cumprimento desse destino. A deusa Vênus também relembra que Júpiter tinha prometido um grande império para os troianos depois da Guerra de Troia e insinua que se Júpiter não era capaz de cumprir essa promessa por conta das interferências da esposa, a deusa Juno, então Vênus pedia unicamente a autorização de ir até a batalha e retirar o Ascânio do campo de batalha, porque Ascânio era neto de Vênus, e levar esse menino em segurança para alguma outra cidade em que ele não tivesse então exposto aos perigos da guerra. Vênus continua argumentando que os troianos deveriam vencer aquele conflito que estava acontecendo, e porque tinha sido prometido para eles então um grande império, a fundação de uma nova Troia, mas a deusa Juno fica muito irritada com essas falas de Vênus e diz que os troianos tinham chegado na Itália não pela força do destino, mas simplesmente por terem seguido a loucura de alguns adivinhos e oráculos que eles tinham encontrado no meio do caminho e decidido seguir. A deusa Juno então argumenta a favor de Turno, o chefe dos rútulos, dizendo que o Turno tinha direito a se defender dos invasores troianos e enfatiza que Enéas e os troianos não passavam de invasores mesmo. E também diz que uma reação dos povos, uma reação violenta dos povos que já habitavam a Itália era completamente natural e também justificável. E esses atritos entre Vênus e Juno, cada uma expondo a sua própria opinião sobre a questão dos conflitos, deixa os deuses com diferentes opiniões sobre essa situação, e o deus Júpiter acaba concluindo que rútulos e troianos nunca chegariam a um acordo de paz, nunca conseguiriam resolver esses conflitos na amizade e estabelecer vínculos de cooperação entre os povos, porque as deusas que guiavam cada povo não estavam interessadas na paz, nenhuma delas estava interessada em ceder, e com isso Júpiter decide que ficaria neutro em relação a esses conflitos, não apoiaria lado nenhum, e que deixaria simplesmente que o destino decidisse qual seria o povo vencedor, e assim se encerra essa Assembleia dos Deuses. E enquanto que os deuses discutiam, o conflito estava acontecendo com força total, com um grande avanço dos rútulos contra os troianos, que estavam bastante acuados no próprio acampamento e tentando a todo custo defender os muros desse acampamento.
E nesse mesmo momento, o Enéas estava viajando para encontrar o Tarconte, que governava a cidade etrusca de Ágila. E o Enéas estava viajando acompanhado do Palante, ou Palas, que era filho do rei Evandro. E nesse momento, o Enéas ainda nem sabia desse ataque que estava acontecendo contra o acampamento dos troianos. E chegando em Ágila, o Enéas consegue o apoio do Tarconte, o que não foi algo muito difícil de conseguir, porque o Tarconte já era um aliado de Evandro, que naquele momento já era um aliado do Enéas, e o Tarconte também já era inimigo do Turno, então essa foi uma aliança bastante fácil e bastante vantajosa para ambos os lados. Segue então uma longa descrição de chefes, guerreiros e povos que se aliaram ao Enéas, e essa é uma referência ao canto 2 da Ilíada, em que também são citados os combatentes, e a gente já acompanhou essa referência ao canto 2 da Ilíada em outro momento aqui na Eneida, no canto 7, quando são citados os povos e chefes que se aliam ao lado oposto do conflito, ao lado dos rútulos, então governados pelo Turno. Então, tanto troianos quanto rútulos conseguem vários povos que se aliam a eles nesse conflito que estava acontecendo. Então, sempre que são citados rútulos e troianos nas batalhas, não são só esses dois povos, mas sim rútulos e troianos e também os aliados desses povos. Continuando, então, logo que amanhece, essa multidão de guerreiros que o Enéas consegue reunir ao lado dele embarcam em aproximadamente 30 navios e começam a navegação pelo rio Tibre para chegar até o acampamento dos troianos, que ficava às margens do rio Tibre, bem próximo da foz desse rio. E em certo momento dessa navegação aparecem as ninfas, que anteriormente eram navios, mas foram transformadas em ninfas, como a gente acompanhou no canto anterior. E essas ninfas avisam o Enéas sobre o ataque que estava acontecendo ao acampamento troiano, então ele deveria agilizar aquela viagem o máximo que ele conseguisse. E também alertam que o Ascânio, o filho do Enéas, estava correndo muito perigo nessa batalha e dão um impulso nesse navio do Enéas, que era então seguido pelo restante dos navios aliados. E quando o Enéas e aqueles guerreiros que ele tinha conseguido reunir chegam então até o acampamento dos troianos, navegando através do rio Tibre, os troianos ficam muito alegres, porque isso significava reforços para combater aquele grande número de inimigos que estavam atacando o acampamento deles, e os rútulos também ficam bastante espantados com a grande quantidade de guerreiros que o Enéas tinha conseguido reunir para defender o acampamento troiano. Mas o Turno, que era o governante dos rútulos que atacavam os troianos, não perde a esperança, mesmo com a chegada de reforços ao lado inimigo, e incita então os próprios guerreiros a atacarem os troianos, e logo esse combate fica ainda mais violento com a chegada então dos reforços trazidos pelo Enéas. E no meio da confusão da batalha, lutava Palante, um rapaz bastante jovem, que era filho do rei Evandro, aliado do Enéas, e o Palante estava lutando com enorme sucesso, derrotando vários guerreiros rútulos, o que desperta a raiva do Turno, que decide que iria enfrentar então o Palante frente a frente para se vingar dos companheiros que tinham sido mortos pelo Palante. E vendo esse avanço do Turno contra ele, o Palante fica com bastante medo, porque o Turno era mais velho e mais forte do que ele, mas mesmo assim o Palante não recua e enfrenta o Turno, e logo esse duelo termina com a derrota do Palante, que é atingido e morto então por uma lança atirada pelo Turno. E essa notícia bastante triste da morte do Palante chega até o Enéas, que fica devastado e revoltadíssimo e decide que se vingaria do Turno enfrentando e derrotando o Turno. Então o Enéas começa a atravessar o campo de batalha procurando o Turno, gritando, chamando por ele para um enfrentamento, e enquanto que ele atravessava esse campo de batalha, ele também derrotava vários guerreiros rútulos. E enquanto isso, entre os deuses, Júpiter fazia comentários bastante irônicos sobre os rumos da batalha e comentava que o Enéas estava fazendo vários estragos nas forças dos rútulos e avançando em direção ao Turno, e a deusa Juno não fica nada satisfeita com essas ironias do marido, reclama que Júpiter não amava mais ela e também diz que gostaria de ir até o campo de batalha para retirar o Turno de lá, para proteger ele da morte, porque Turno era
era um guerreiro com origem divina e que Juno tinha então um grande apreço por ele. O deus Júpiter permite que Juno fosse então até o campo de batalha para retirar o Turno de lá, mas alerta que essa era uma manobra só para adiar o que não podia ser adiado. E Juno responde com bastante tristeza que sabia que o destino de Turno já estava selado, que era um destino bastante triste, mas mesmo assim queria adiar um pouco o sofrimento e a morte desse guerreiro. A deusa Juno vai então até o campo de batalha e aparece para o Turno disfarçada como Enéas e tenta atrair o Turno para um lugar mais afastado em que tinha um barco, porque ela pretendia colocar o Turno nesse barco e retirar ele então da batalha para ele não ser morto pelo verdadeiro Enéas. E Juno, disfarçada então como Enéas, entra nesse barco e finge que estava com muito medo, e o Turno segue então esse falso Enéas, entra no barco também imaginando que derrotaria o Enéas e com isso venceria a guerra, mas na verdade era só uma armadilha e o Turno cai nessa armadilha e logo a deusa Juno solta as cordas desse barco que começa a navegar para longe dali, em uma armadilha que na verdade favorecia o Turno porque então adiava um pouco a morte desse guerreiro que já estava selada pelo destino. E quando esse barco já estava navegando, a deusa Juno, disfarçada então como Enéas, simplesmente desaparece e o Turno não entende essa situação, ele não entende por que aquele Enéas tinha se dissipado e percebe então que essa tinha sido uma armadilha dos deuses, mas não sabia que essa era uma armadilha para na verdade salvar a vida dele e ergue as mãos para os céus reclamando para os deuses daquela situação, porque ele achava que isso faria ser ele considerado um covarde e tinha medo então de ser taxado como covarde e reclama com os deuses que tinha sido enganado em uma situação que para ele era bastante humilhante. Turno então fica em dúvida se ele se atirava no mar ou não para tentar voltar para o campo de batalha e não ser considerado um covarde, mas a deusa Juno faz com que ele fique nessa indecisão e acabe não fazendo nada, e com isso ela dirige esse barco do Turno para a cidade em que morava o pai dele, levando ele então para longe dos conflitos. E na ausência do Turno, quem assume o lugar dele e começa a liderar os rútulos é o Mesêncio, e logo acontece um duelo entre Enéas e Mesêncio, e Enéas acerta uma lança na virilha de Mesêncio, deixando ele bastante ferido, e quando ele estava quase dando um golpe fatal em Mesêncio, aparece o filho do Mesêncio, chamado Lauso, que se atira na frente do pai para receber o golpe no lugar dele e assim salvar o próprio pai, mas o Enéas acaba ficando com muita pena e fica muito indeciso em atacar aquele rapaz ou não. O Enéas fica com muita pena do Lauso, que era só um rapaz inocente, sem culpa de absolutamente nada e que tentava defender o próprio pai, mas mesmo assim Enéas ataca o Lauso de maneira fatal e acaba matando o Lauso, mas se sente com muita pena de ter feito isso e pede então que os companheiros troianos levassem com bastante respeito o corpo desse rapaz até o acampamento do povo dele para entregar respeitosamente o corpo desse rapaz inocente que tinha lutado, então tentando defender o próprio pai. E enquanto isso, o Mesêncio, que tinha conseguido escapar, estava lavando e tratando do ferimento dele, que tinha sido causado pelo Enéas, e pergunta para os companheiros onde que estava o filho Lauso, pede que os companheiros fossem buscar o Lauso para ele não correr nenhum perigo na batalha, e esses companheiros então vão tentar procurar o Lauso e voltam com o corpo dele, e Mesêncio então fica completamente devastado vendo o filho morto. Mesêncio chora muito quando vê o corpo do próprio filho, se sente muito culpado pela morte dele e logo é tomado por um sentimento de vingança e de raiva e monta no cavalo e vai para o campo de batalha chamando pelo nome do Enéas para duelar com o Enéas e tentar derrotar ele e assim vingar a morte do Lauso. Enéas e Mesêncio então duelam, com Mesêncio lutando com muita raiva e sem nenhum medo da morte, e Mesêncio acaba sendo derrotado e morto pelo Enéas, e nesse ponto termina o canto 10, um canto bastante violento aqui na Eneida, e no próximo vídeo, com o canto 11, a gente chega no penúltimo canto aqui da Eneida.
Esse então foi o vídeo de hoje, mais uma vez um canto bastante dramático que a gente acompanhou aqui na leitura da Eneida, e a gente se vê de novo então em um próximo vídeo. Um abraço e até lá!